Boa noite. Boa noite, professor. Ei, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu só estou colocando um Ah, tema aqui como fixo para o pessoal saber, nos comentários. claro, claro, eu entrei cedo, né? Isso aí. Deixa eu ver se eu consigo, hein? Que eu estou apanhando. O padre Felipe Não, Xavier, fique à vontade. sua bênção, É, sua padre. bênção, padre. Não estou conseguindo colocar como fixo, hein, professor? Ah, Bom, foi. Bom, consegui. enfim. Enfim. Bom, Agora assim, sim, ótimo. O que é uma pessoa escolada nas novas tecnologias, não é? após Muito um pouquinho, bom. mas deu certo. Eu, eu mal consegui solicitar a participação, viu? Foi uma dificuldade. Bom, então nós vamos falar sobre Mas coronavírus, né, professor? É, o discernimento dos espíritos, né? Mas, Alessandro, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer o seu convite, viu? Eu admiro muito o seu trabalho, muito obrigado. Você muito faz um obrigado. trabalho muito bonito, Muito obrigado muito, também. porque mais do que as editoras católicas se esforçarem em publicar os livros que os nossos irmãos brasileiros tanto precisam de espiritualidade, tem que ter pessoas como você, iluminadas, que possam também é, indicar os livros. E parabéns pelo trabalho, viu? Muito obrigado, professor. O senhor também faz um Muito obrigado pelo trabalho convite. excelente também. Todos que não conhecem o trabalho do professor Leonardo Penitente, por favor, conheçam, porque é muito, muito interessante também. O grupo de estudos católicos tem aprendido muito lá sobre a nossa fé católica. Ah, olha, muito obrigado, viu? Deus é bom. Deus é bom. Deus usa dos instrumentos. Você vê como é que as coisas estão, né? Nosso Senhor fez uma mula falar, né? Às vezes pode acontecer mesmo. Bom, professor, acho que o pessoal já está entrando Hum, aqui. Acho que a gente já pode começar a nossa é. live, né, sobre esse tema maravilhoso. Claro, claro, eu estou aqui à sua disposição. É, Discernimento dos espíritos. Professor, eu estava falando com eles que eu iria utilizar o livro do Padre Antônio Royo Marim como referência. Isto, Eu não sei isto. qual obra que o senhor vai utilizar, mas é tudo doutrina católica. Não, É, É, sobre o assunto, sim, existem muitas obras interessantes. O próprio Padre Royo Marim, como você bem sabe, Alessandro, porque você está com ele em suas mãos, sim. aliás, uma edição muito bonita, né? Ficou muito bonita mesmo essa edição. É pela editora Magnificat, né? Isso Ficou aí, lindíssima a edição, lindíssima. muito bonito. Então, esta obra do Padre Royo Marim, ela é excelente, por quê? Porque ela é um resumo. Ela é um resumo geral. Mas tem duas obras, aliás, três obras que são clássicas Sim, no discernimento dos espíritos. Eu lembro que quando eu participei da edição do padre Scaramelli, padre Giovanni Scaramelli, que é o clássico mais conhecido sobre o discernimento dos espíritos, para a editora Eclésia, eu me lembro que eu fiz a introdução, eu fiz o prefácio. maravilha. E eu lembro de ter lido uma carta do Papa São Paulo VI, agora já canonizado, Papa Paulo VI, e ele fez uma audiência junto com a Renovação Carismática. O movimento da Renovação Carismática, em 1960, mais ou menos na década de 60, estava crescendo muito. Sim, E o Papa Paulo VI recebeu o movimento no Vaticano. E lá ele fez uma audiência geral para o movimento e para o coordenador geral do movimento na época. E para mim foi uma alegria muito grande porque o Papa Paulo VI pediu aos membros da Renovação Carismática naquela época que lessem o Padre Scaramelli para você ver a grandeza para discernir os espíritos dos fenômenos que normalmente dizem acontecer nas renovações carismáticas. Então foi muito, isso me impactou muito porque eu já conheci o livro. Eu pedi à editora Eclésia que pudesse publicar o livro, eles aceitaram, por isso meu agradecimento aos editores. Eles aceitaram que se publicasse, porque era a literatura que eu acho que faltava no Brasil. Então, o Padre Scaramelli, para mim, é o maior clássico de todos, e o Padre Royo Marim, ele resume, né, o Padre Scaramelli. Existe um livro que é também um clássico,
E é muito interessante por causa das revelações. Uma coisa muito pouco falada na nossa santa religião hoje são as revelações. Muita gente diz que vê Nossa Senhora, vê Nosso Senhor, vê São Miguel Arcanjo, vê o anjo da guarda, né? Com muita facilidade. Então, as revelações privadas. O livro do cardeal Bonar. Então, o cardeal Bonar, o Discernimento dos Espíritos, é um outro livro clássico também. Sim. Não é? Agora, o mais clássico de todos, o mais clássico de todos, ainda é anterior, que é São Bernardo de Claraval. O São Bernardo de Claraval, ele tem uma obra em que ele comenta os Salmos e ali ele dá todas as regras de discernimento dos espíritos. Para ir mais longe. Sim. Né? Inclusive, o padre Antônio Rui Marim cita essa obra de São Bernardo, né? Sintetiza ali, né? É muito bom essa obra do padre Antônio Rui Marim. Não, o padre Rui Marim, quem quer ter um conhecimento, né, Alessandro? Rápido, certeiro, preciso, porque o padre Rui Marim é um tomista, então ele é muito metódico, ele coloca as coisas... É com ele. Agora, quem quiser um estudo aprofundado, aí tem que seguir, na minha opinião, os seguintes passos. São Bernardo de Claraval, sim. Santo Inácio de Loyola, nos exercícios espirituais, tem alguns conselhos muito interessantes. Realmente. O cardeal Bonar, o padre Scaramelli, primeiro o Scaramelli, depois Bonar e depois o padre Rui Marim. Aí pronto, aí você tem o estudo completo. Maravilha. De melhor do que existe em nossa santa religião, como você disse, né? Pois é. Bom, professor, eu acho que para a gente discutir esse assunto, eu acho que é interessante a gente definir o que é, conceituar a coisa, né? O que seria discernimento dos espíritos, assim? Então, você sabe, Alessandro, muito curioso, porque as pessoas costumam dizer, eu fiz um tempo atrás um curso sobre, e as pessoas costumavam dizer assim, mas isso é uma invenção que vocês estão trazendo, a coisa não tem... eu sei qual é o espírito que me anima, eu confio, não é? Muito curioso isso. Só que se a gente for, e aí você me permita que nós já vamos falar o que é, mas se a gente for para a Sagrada Escritura, porque as pessoas exigem um fundamento bíblico, e eu acho isso importante. Claro. Eu acho isso importante, não é? Então, por exemplo, você vê lá em Provérbios, que diz em Provérbios, há caminhos que parecem retos ao homem, mas contudo, seu fim é a morte. Há caminhos que parecem retos. E ainda em Provérbios nós podemos ler, todos os caminhos parecem puros ao homem, mas o Senhor é quem pesa os corações. Perfeito. Livro de Provérbios. Mas nós podemos continuar. Então já temos isso no livro de Provérbios. Então nós temos aquela passagem, por exemplo, em São Lucas, que nosso Senhor Jesus Cristo está descendo com os apóstolos, com 2 dos apóstolos, São João e São Tiago, os 2 irmãos, filhos de Santa Maria Salomé. Eles estão descendo e eles param em Samaria. E ali, já é à noite, Jesus pede a alguns moradores para dormir, um local para dormir, e os moradores negam. E São Tiago, que era um homem colérico, diz a Jesus, Senhor, se quereis, podes fazer descer fogo do céu e queimar esta cidade. E Jesus disse claramente aos dois. E me impacta muito que Jesus tenha dito isso também para São João, porque São João costumava ser um discípulo mais sereno e foi o discípulo mais amado por Cristo. E Cristo diz aos dois, vós não sabeis os espíritos ou o espírito que vos anima. Perfeito. Perfeito. E nós sabemos? Se São Tiago e São João não sabem, nós sabemos? Nós sabemos quais são as vozes que estão falando conosco? É o Espírito Santo? Né? É o demônio ou é a minha própria voz?
quem acha que se acha autossuficiente, eu sei qual é o espírito que me move, está sendo movido por um espírito de orgulho, né? Que é Pois é, diabólico, né? já é um espírito ruim, né? Bom Já é não um é. espírito ruim. Se é da É bom, natureza, não é, pelo menos. não sei. Aí nós podemos ver, mas com mais tranquilidade. Mas bom não é. Isso que é importante. Porque aquele que já presume que é um excelente juiz de si mesmo, nós somos péssimos juízes de nós mesmos. Por quê? Porque depois do pecado original, nós sempre temos um instinto de sobrevivência espiritual de nos julgar melhores do que realmente somos. Claro. Uma espécie de auto-vitimismo espiritual. Não é? Então nós temos sempre, e daí a importância dos diretores espirituais. E também no Brasil acabou se perdendo isso. Ninguém mais acha que precisa de diretor espiritual. Nós temos que entender, sabe, Alessandro, e você sabe muito bem disso, que o Espírito Santo é o nosso grande e maior diretor espiritual. Mas Deus costuma se servir das causas segundas, dos homens. Os homens são instrumentos nas mãos de Deus. E naquelas regiões em que os padres são poucos ou quase não existem, tudo bem, o Espírito Santo fará a sua obra sozinho. Mas em grandes paróquias e arquidioceses que têm bons padres, seria uma soberba querer se autoguiar na vida espiritual, que oferece muitos perigos e muitas armadilhas. E por que Deus permite essas armadilhas? Para quebrar a sua soberba. Não é que Deus é um ser que vai botando armadilhas para você e jogando com você no caminho da santidade. É porque Deus sabe que você quer chegar a Ele, mas para chegar a Ele você precisa tirar toda a sujeira dentro de você. E a principal delas é a soberba. E a soberba é um dos piores inimigos para o discernimento dos espíritos. Mas como você fez uma pergunta, e daqui a pouco eu estou fugindo muito dela, você está aqui para organizar e eu estou para desorganizar. Não é? Então, como você fez a pergunta, o que é um discernimento dos espíritos? Primeiro nós provamos pela Sagrada Escritura que é importante e necessário discernir os espíritos. Perfeito. É necessário discernir os espíritos. Né? E eu poderia ler outras passagens, mas eu acho que estas duas já são suficientes. Então é necessário, né, que nós discernamos os espíritos. Agora, o que é o discernimento dos espíritos? O discernimento dos espíritos é a ciência teológica que nos prepara, que nos concede diversas armas e técnicas evangélicas que nos permite discernir se aqueles impulsos que nós temos internos, aquilo que os teólogos chamam de moções, os impulsos, os desejos que nós temos, se tem uma origem divina, diabólica ou meramente humana. São essas três vozes que podem se comunicar conosco no mundo. E aí, eu já começo com uma coisa, na verdade termino, porque este seria um conceito mais geral e mais claro do que seria o discernimento dos espíritos. Discernir quais são os espíritos que nos animam, quais são os espíritos que estão fazendo com que a gente tenha este ou aquele desejo naquele momento. E aí, Alessandro, antes só de continuar, eu quero falar uma coisa aqui que é muito polêmica, eu sei, mas é preciso dizer. Só existem só existem três causas, só existem três origens para os movimentos do nosso ser. Ou é você mesmo, ou é o demônio, ou é Deus. Essa história de paranormal,
ondas para espectros paranormais, não é? Isto não dá. Isto era na época em que nós, não é do seu tempo, mas no meu tempo tinha um filme, Caça-Fantasmas, né? Tinha lá os espectros verdes. Não dá. A teologia católica, há muito tempo, já rejeitou essa história de paranormalidade. As causas ou são naturais, e aí é você mesmo, Sim. ou são preternaturais, os demônios, ou são supranaturais, Deus. E os anjos bons. Mas os anjos bons, como eles agem? Os anjos bons não agem por total liberdade, eles agem amando e ordenadamente por Deus. Então, as causas angélicas podem ser resumidas às causas divinas. Perfeito. Perfeito. Bom, é só essa observação que eu tinha para fazer. Perfeito. E se você quiser, daqui para frente, eu fico mudo. Eu acho, não, claro que não, professor. Eu acho que para a nossa mente materialista hoje, a sociedade materialista, não é nem tão difícil fazer com que a pessoa rejeite essas causas paranormais que você falou. Não, pera, me perdi. Isso. As paranormais, são, as preternaturais. A preternatural, o mundo angélico. A paranormal, segundo alguns teóricos, seria aquilo que estaria entre o natural e o angélico. Sim. Eu acho que para nossa mente não existe. Nem é tão difícil fazer com que as pessoas desistam dessa tese. Agora, o problema, talvez para os espíritas, eu não sei como que funciona, mas talvez seja mais difícil fazer com que as pessoas creiam que nós somos movidos por algo que não seja natural, né? Como os demônios. Pois é, por isso que os paranormais, em geral, negam o mundo angélico também. Eles negam. Claro. Então, às vezes é uma coisa que um demônio está fazendo, ele vem com aquele aparelhinho de ondas Hertz para ver onde está a onda. Até que um demônio aparece e estraga e amassa aquele aparelho no meio e ele não sabe de onde saiu. Entendeu? Agora, o fato é que o pessoal fica brincando com essas coisas, não é? E é por isso a importância desse tema voltar. Sabe por quê? Porque quando a gente deixa de lado o que a nossa santa mestre e madre Igreja Católica fala, Alessandro, a gente acaba dando ouvido para outras coisas. Claro. Tá? Fantasias, inclusive. Então, isso é preternatural dos demônios. Preternatural, os demônios. Sobrenatural, Deus e os anjos. E natural, somos nós aqui, o mundo natural. Fora disso, não existe mais nada, não. Perfeito. Ah, mas eu vi um fantasma. Não, meu filho, o que você viu? Você não viu um fantasma. Você não viu um fantasma. O que você viu foi, ou isso foi um projeto da sua imaginação, pode ter acontecido. Agora, se você viu uma silhueta ou uma silhueta no ar, isso pode acontecer. E isso é produzido por um demônio. Porque, segundo Santo Tomás de Aquino, os anjos malignos perderam a graça, mas não perderam a natureza. E por não perderem a natureza, eles têm um poder direto sobre os elementos essenciais da matéria. Então, o demônio ele pode pegar os átomos, formar uns folículos de molécula e desenhar um corpo humano. Eles podem fazer isso. Não tem problema nenhum. Então você está vendo outra coisa. Perfeito. Bom, professor, tem algumas pessoas mandando perguntas, a gente vai... As perguntas já estão quentes, né? Aí já estão querendo falar de coisa lá na frente. Se vocês tiverem algumas perguntas, vocês podem mandando que a gente vai respondendo no final, ou talvez a gente responda na live mesmo. Isso. Alessandro, se você me permitir, a gente pode responder. O problema é que as perguntas que estão surgindo, as coisas já estariam um pouquinho mais lá no final, né? Mas, enfim. É isso aí. Tô à sua disposição, viu, querido? Bom, professor, acho que a gente pode dar continuidade ao nosso tema, assim, mais formalmente dito. O padre Antônio Rui Marinho ele disse que o homem sente essas inclinações, esses movimentos ou propensões em suas potências apetitivas. Isso. O que seriam essas potências apetitivas? Só para as pessoas se situarem. Seria a vontade e o apetite sensitivo. Então, vejam bem, nós, seres humanos, nós temos o espírito, nós temos um espírito.
E por isso que se diz que nós fomos criados ou feitos à imagem e semelhança de Deus. Perfeito. Feito? A imagem, porque nós temos espírito como Ele. Mas Deus não tem espírito, Ele é espírito. Perfeito. Nós temos. Não é? Então a imagem. E semelhança porque nós podemos ser santos como Ele é por participação. Imagem, semelhança. Pois bem, espírito. O homem, então, tem o espírito. O que é o espírito? Inteligência e vontade. Intelecto e vontade. Espírito. Aqui, só Deus pode penetrar e você mesmo. Só você e Deus. O demônio não tem penetração aqui. Ponto. Diretamente, né? Então, diretamente. Diretamente, o demônio não pode penetrar na minha inteligência e na minha vontade. Porque se ele pudesse fazer isto, aí ele tiraria a minha liberdade. Porque a minha liberdade está justamente na inteligência e na vontade. Perfeito. É a minha inteligência e a minha vontade que exerce o poder sobre os meus sentidos e livremente pode escolher entre o bem e o mal. Perfeito. E por isso que Deus, quando me julgar, vai julgar a mim e não o demônio que me levou a fazer. Perfeito. E o demônio já foi julgado. Ponto. E aí que tá. Abaixo do espírito, não é? Nós temos alguns elementos naturais dentro de nós, que estão na natureza. Um deles é o apetite sensitivo, ou sensível. O apetite sensível é aquilo que nasce... O apetite, como o nome diz, é um desejo, é um apetite, é um desejo. Uma coisa apetitosa é aquilo que eu estou desejando, o que me faz desejar. Perfeito. O apetite sensitivo são os desejos que eu tenho e que me vêm pelos meus sentidos. Isso aí. Então eu estou vendo um prato de comida muito interessante, está lá, quer dizer, o cheiro é bom, o olho, quer dizer, a imagem é boa, o cheiro é bom, não é? Então aquilo nasce um apetite que vem dos meus sentidos. Perfeito. Agora, o problema é que o homem, ou a maravilha, na verdade, é que o homem é um todo uno. O espírito e o corpo estão unidos. E a morte é justamente quando a alma se separa do corpo. Como nós estamos unidos, o que os sentidos pegam do mundo exterior acaba afetando a vontade e a inteligência. Aí eu quero comer esse prato de comida agora. Isso aí. Aí nós já vamos para o espírito, para a vontade, eu quero. Mas a vontade pode negar. Veja bem, os seus sentidos não negam, porque o seu nariz sentiu um cheiro bom. Ele não tem como negar o quanto é bom o cheiro. Mas a sua vontade tem como negar aquela comida. Isso aí. Isso aí. Não é? Perfeito. Então, agora, aí que está. Mas aí, por que o padre Rui Marinho está dizendo isso e diz com muita precisão? Por quê? Aí que está um grande detalhe. Porque como a vontade e o intelecto só Deus pode acessar de maneira direta, e eu também, homem, posso acessar de maneira direta, isso é uma coisa muito interessante. Os movimentos, quer dizer, os desejos, as moções que são diretamente na inteligência e na vontade, ou é Deus que põe ou é você. Aí o demônio já não participa. Maravilha. Isso já é uma boa regra para discernir. Quando existe um movimento que é direto na sua vontade, que é o seu intelecto que de maneira direta, sem ter a interferência dos sentidos, está tendo um desejo, está tendo uma inclinação, o seu intelecto tem uma inclinação, sem que os sentidos tenham o levado a ter essa inclinação, então isso ou vem direto de Deus ou vem direto de você. Inclusive... Não é? Porque o demônio, para inclinar a inteligência e inclinar a vontade para algo, e é para o mal, mas para que ele possa inclinar a vontade e a inteligência, ele só pode fazer indiretamente por meio dos
sentidos, porque o demônio tem total poder sobre os nossos sentidos, que é o que acontece, por exemplo, nos casos de possessão, quando ele pode entortar o corpo da pessoa como ele quiser. Perfeito. Só para as pessoas não se confundirem, achando que essa parte sensitiva só é externa, os 5 sentidos, existem 4 sentidos internos também, né, professor? Internos também. Enfim. A imaginação, também pode o sentido comum, isso. E a faculdade estimativa, o sentido comum, a imaginação e a memória. São os 4 sentidos internos. Então, para facilitar, os espíritos malignos, o demônio, ele tem total poder, se for permitido por Deus, ele tem total poder para trabalhar nos sentidos externos e nos sentidos internos. Perfeito. Como a inteligência e a vontade estão muito ligadas com a imaginação, o demônio pode implantar uma ideia, uma imagem na sua imaginação e, através disto, fazer o seu intelecto se inclinar para o mal. Perfeito. E mover, por consequência, a vontade, né? E é claro, aí a sua vontade vai. Isso aí. Bom, perfeito. Eu acho que aqui é uma aula... Ninguém fala disso, tá? Ninguém fala disso. Pois é, tem que falar, não é? Porque como é que você vai ser santo confiando só em você? Não dá. Ora, você tem que ter um diretor espiritual. E também os diretores espirituais precisam estudar. Claro. Os diretores espirituais, porque isso é dever de ofício, isso é dever de caridade. Não é? Bom, professor, então já foi a introdução, a parte introdutória, né? E agora talvez... não sei, se o senhor deseja falar mais alguma coisa nessa introdução, talvez... Não, acho que está ótimo. Não, acho que está ótimo. Acho que está muito bom. Então nós temos inclinações, essas inclinações, esses desejos, inclinações, inspirações que nós sentimos dentro de nós, pode ser de Deus, pode ser de nós mesmos, a natureza humana, o ser humano, e pode ser do demônio. E nós temos, veja bem, aí que está a grande maravilha. Porque se nós não tivéssemos isso, tá bom. Mas nós temos um manancial na Igreja Católica. A Santa Igreja tem regras para nos ensinar. E ensinar especialmente aos diretores espirituais a discernir o que é de um, o que é do outro e o que é do outro. Né? Tem regras maravilhosas, inclusive. E até tocando nesse ponto de direção espiritual e tudo mais, quando a gente fala de direção, de discernimento dos espíritos, pelo menos em mim, vem a figura de São Padre Pio, né, professor? Ele que o confessor chegava, o penitente chegava até ele já sabia, inclusive até os pecados da pessoa, sem a pessoa falar. Sabia. Então, isso aí é uma graça, né? Uma graça que Deus dava a essa pessoa, porque, de acordo com o Padre Marim, existem 2 tipos de discernimento. O senhor deseja falar sobre isso também? 2 tipos de... Então, isso. Na verdade, existem 3. Segundo o padre Scaramelli e o São Bernardo de Claraval. É o seguinte, mas na verdade, dois deles você pode incluir em um. Por isso que o padre Rui Marim fala que tem 2. Não está totalmente errado também. Ou impreciso. É o seguinte... Existem 3 tipos de discernimento dos espíritos. Uma é a chamada, o carisma. Isso aí. É um carisma, é uma graça extraordinária. E aí nós precisávamos fazer uma outra coisa, eu não sei se teria tempo na live de hoje, mas eu acho que, se Deus nos permite, que a gente faça essa diferenciação. Porque, Alessandro, o tema da graça é outro tema pouco falado e muita confusão. Infelizmente. Infelizmente, tem muita confusão. Mas, se a gente puder resumir naquilo que nos interessa aqui para a live de hoje, existem 2 tipos de graça que nós recebemos na vida. Existem mais, mas existem 2 tipos básicos de graça que Deus nos envia. A primeira é aquela que Ele envia lá no batismo. Certo. É a chamada graça santificante. É uma graça que nos prepara para uma vida de santidade. Maravilha. E junto com ela vem os dons do Espírito Santo, a inabitação da Santíssima Trindade, as virtudes teologais, as virtudes morais infusas.
Isso tudo nós recebemos no batismo. Perfeito. E isto nós recebemos porque Cristo, no alto da cruz, derramou a sua última gota de sangue para abrir esta porta para que essas graças sejam derramadas. Aí o que a gente faz? Na primeira esquina comete um pecado mortal e perde isto. Um pecado, e vou te dizer mais, por um pecado Deus condenou 1/3 do mundo angélico, retirou 1/3 do mundo angélico do paraíso. Por um pecado. Deus não deu uma segunda chance aos anjos. Um só pecado. 1/3 foi defenestrado do paraíso. E tem homem, e nós cometemos 30, 20, 40 e 1.000 pecados durante a vida. Não é? Este é o amor que Deus demonstrou por nós. Enfim, aí voltando. Então, nós vamos voltar aqui para a questão da graça. Então, graça santificante, esta nós recebemos no batismo. E se nós temos a desgraça de perdê-la no pecado mortal, nós podemos recuperar no sacramento da confissão e da penitência e da reconciliação. Ponto. Agora, isso é um detalhe. Mas existe uma outra graça que nós podemos receber de nosso Senhor também, que são as graças extraordinárias. As graças extraordinárias, elas são chamadas assim porque nós não precisamos delas para nos santificar. A graça santificante é uma graça ordinária, porque ela está no caminho ordinário da nossa santificação. Nós precisamos dela e ela vai nos ajudando a santificar. As graças extraordinárias, independente de você estar em pecado ou não, Deus pode te dar, porque ela é dada para o bem da igreja e não para o seu próprio bem. Perfeito. Como na Sagrada Escritura nós temos vários casos de pessoas que estavam em pecado mortal e receberam uma graça extraordinária de Deus para enviar uma mensagem a um rei, para enviar uma mensagem a um pastor. Perfeito. Entendeu? Bom, tudo bem. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque um tipo de discernimento dos espíritos Deus envia como graça extraordinária. Como enviou para o Padre Pio, para São Curadars, para São João Bosco. São João Bosco, todos os jovens dos salesianos. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E isso é tão curioso bom, nós estamos falando aqui de 3 grandes santos, ou de 4 grandes santos. São Padre Pio, que você bem lembrou, São Curadars, São João Bosco, não é? Santa Catarina de Sena também teve. Mas, veja você, como esse discernimento dos espíritos é uma graça extraordinária, ela poderia ser dada a um pecador miserável também, ao pior dos pecadores. Exatamente. É uma graça extraordinária, mas esses santos tiveram. E em que consiste essa graça extraordinária? É o primeiro tipo de discernimento dos espíritos. É aquele que vem com uma graça extraordinária. O que significa? Significa a capacidade que Deus dá, uma graça extraordinária, especial, que Deus dá a algumas pessoas para enxergar os pecados que estão lá dentro do coração, os pecados mais profundos que às vezes a pessoa esconde até dela mesma, de tão grave. É a capacidade que a pessoa tem de olhar lá no fundo do seu coração e conhecer todos os seus pecados. Não só os pecados recentes, mas aqueles que você cometeu na mais tenra infância. Perfeito. Foi o caso do Padre Pio, de Santa Catarina de Sena, de São João Bosco. São João Bosco olhava para você, só de estar na sua presença, ele não só conhecia os seus pecados, como em alguns casos, ele via os seus pecados. Não deveria ser uma coisa muito boa, não, né? Penitente. Assim. Não, evidente. O que aumentava a necessidade de penitência desses santos. Claro. Não é? Então, ele conhecia os seus pecados. Agora, não só aqueles que você cometeu ontem,
né? São Curadars, por exemplo, no confessionário, ele lembrava os pecados das pessoas. Perfeito. Só tinha esquecido. Né? Era uma coisa impressionante. Fora as pessoas que ele negava a Sagrada Comunhão porque estavam indo em pecado mortal. Era bom para saber, as pessoas estavam duvidosas, né? Falando assim. Pois é, agora agora você está sabendo. Né? Mas, então, pode continuar, professor, perdão. Então, esse discernimento dos espíritos é uma graça extraordinária. Perfeito? Então, a pessoa que recebe esta graça, eu não vou falar aqui o santo, porque uma pessoa em pecado pode recebê-la também. Ela conhece os pecados que estão no mais profundo do coração de uma pessoa. Ponto. Ponto. Existe um outro tipo de discernimento dos espíritos, esse é o segundo, que também é extraordinário, é uma graça extraordinária também. Mas qual é a diferença deste para o primeiro que nós falamos? É que, neste caso, a pessoa recebe uma luz do Espírito Santo extraordinária, não para ver os segredos, os pecados secretos do coração de um pecador, mas para discernir qual foi a origem daquele pecado no momento em que lhe é falado. Então, existem santos e existem pessoas que podem receber um discernimento dos espíritos que é menor do que o primeiro, que tem um grau menor de graça. É uma graça que dá um poder menor para a pessoa. Porque, no primeiro caso, os pecados não precisam ser falados. A pessoa conhece os pecados, mesmo que você não fale. Ela conhece os seus pecados e conhece qual é a origem dos seus pecados, se foi humana ou se foi diabólica. No caso do segundo discernimento dos espíritos, ele também é extraordinário, mas ele é menor. Por quê? A pessoa não conhece o pecado, você precisa confessar para ela o seu pecado. Mas ela consegue saber se foi o demônio ou se foi a sua própria natureza quem te moveu a isto. Maravilha. E existe um terceiro Que é pra gente não discernimento de espírito. Que é pra gente não se desesperar. Existe um terceiro tipo de discernimento de espíritos, que é aquele que todos nós podemos ter. Isso aí. Todos nós podemos ter, porque não é uma graça extraordinária. Esse discernimento dos espíritos, que todos os cristãos batizados podem ter, ele está dentro da graça santificante. Nós recebemos este dom junto com a graça santificante, porque com a graça santificante no batismo, nós recebemos as 4 virtudes morais infusas. Quais são as 4? Fortaleza, temperança, justiça, fortaleza, temperança, justiça, e prudência. Prudência, que é a primeira. Prudência. Então, o discernimento dos espíritos que todos nós cristãos batizados podemos ter, ele nada mais é do que o desenvolvimento da virtude da prudência, e pela virtude da prudência a sabedoria. Perfeito. A prudência nos dá a sabedoria. Perfeito. A sabedoria é uma subvirtude que está dentro da virtude da prudência. E com ela, nós conseguimos discernir os espíritos que estão acontecendo conosco e com os nossos semelhantes. Maravilha, maravilha. Agora, uma coisa engraçada, Alessandro, muito engraçada. Por que Jesus resolve dar uma graça extraordinária de discernimento dos espíritos a algumas pessoas, se na graça santificante, que é uma graça ordinária, nós temos isto já? Por quê? Porque nós não podemos esquecer que alguns espíritos, que algumas inclinações, que umas inspirações,
são fáceis de discernir. Claro. Outras são difíceis. E para estas que são difíceis, nós precisamos ter uma graça extraordinária. Perfeito. Nós precisamos ter uma graça extraordinária. Por exemplo, vamos dizer assim, eu estou cansado. As orações para mim têm ficado muito cansativas. É a chamada aridez espiritual. Estou com muito cansaço, estou indisposto para fazer as orações. Vamos lá. Primeiro, você tem que retirar aí todos os problemas naturais. Você está dormindo bem? Está descansado? Tá. Eu tive 10 horas de sono. Tá bom. Talvez esse seja o problema. Tá dormindo muito. Então tudo bem. Você teve 10 horas de sono. Então descansado você está. Mas mesmo assim você não está com vontade de rezar. Não está tendo nenhuma satisfação em rezar. Bom. A nossa natureza, ela só quer o prazer. Perfeito. Mesmo que você reze sentado, você vai ter que rezar 50 Ave-Marias. Isso vai exigir concentração. A não ser que seja uma oração automática, sim. Isso não é oração, ora. Por favor. Santa Teresa vai ter que se concentrar, meditar em cada palavra. Isso vai te trazer um cansaço. Agora, se você não está cansado, esse cansaço está vindo de onde? Ou é da sua natureza, da sua carne, da sua natureza que está querendo prazer, porque para você seria melhor estar ouvindo uma música, lendo um bom livro, dando uma corrida na praia, ou está vindo do demônio, porque o demônio também pode te jogar um cansaço. Perfeito. E como é que você sabe se é a sua natureza ou se é o demônio? Aí ficou difícil. Para estes casos em que as coisas estão muito problemáticas, inclusive pode ser os dois. Sim. Inclusive pode ser os dois. Aí você tem que ter o discernimento dos espíritos extraordinário. Mas aí que está o detalhe. Mas, Leonardo, eu não tenho o extraordinário. Como é que eu vou saber que o cansaço que eu estou tendo na oração é da minha natureza, é de mim ou é do demônio? Mas, meu filho, quem disse que você precisa saber? O diretor espiritual está aí para ajudar. Mas, Alessandro, não só isto. O fato é o seguinte, para você só basta saber que isso não é de Deus. Perfeito. Aí você combate. Ponto. Você vai rezar. Mas se você quer ir mais fundo e quer saber se é do demônio ou da sua natureza, você tem que ir ao seu diretor espiritual. Porque, veja bem, o diretor espiritual pode ser um pecador, como você, e não cabe a você fazer juízo do seu diretor espiritual, mas Deus nunca nega. Por isso, olha que maravilha, é por isso que é um dom extraordinário, porque ele pode estar em pecado, Deus vai dar para ele. A graça, o próprio estado sacerdotal pode ser, já tem essa... Não, ele pode receber essa graça extraordinária de ter um discernimento do Espírito. Não, mas ele é um grande pecador. Bom, meu filho, mas você tem que confiar que tem um dos discernimentos do Espírito é uma graça extraordinária. Olha como Deus é sábio. Você imagina se o discernimento dos Espíritos fosse uma graça que só um sacerdote santo ou sem pecado mortal pudesse ter. Isso é difícil achar um bom diretor, né? Isso é difícil encontrar um... Pois é, ninguém ia discernir nada. Porque lembra, a graça, o discernimento dos Espíritos que nós podemos discernir, todos nós podemos discernir, esse nós só temos na graça santificante, com os pecados confessados. Porque ali nós recebemos a virtude da prudência. Agora, também não é só Deus mandar a virtude da prudência, não. Você tem que trabalhar para isto. Estudar, rezar. Estudar, lendo a vida dos santos, lendo o livro do Padre Scaramelli, o Padre do Roio Marinho, Alessandro, como você está fazendo, como eu também estou fazendo. Isso aí. Porque o terceiro discernimento dos espíritos, esse que todos nós podemos ter,
ele nos dá a arte e a técnica suficiente para discernir os espíritos que nós conseguimos discernir. Os difíceis, os problemáticos, Deus providenciará. Isso aí. Agora, pode continuar, perdão. O que nós podemos discernir, nós podemos discernir. Agora, eu fui batizado, ponto. Ou eu cometi um pecado mortal, me confessei, ponto. Agora estou com as virtudes dentro de mim. Não preciso fazer mais nada, não, você precisa estudar. E outra coisa, não só estudar a vida dos santos, estudar a Sagrada Escritura, com a famosa Lexio Divina. Claro. Não é? Estudar os livros dos santos, a Sagrada Escritura. Também existe uma outra maneira de aprender com o próprio trabalho, com a própria obra, a discernir os espíritos. Vivendo uma vida santa. Isso aí. Isso aí. Porque muita gente diz assim, Leonardo, engraçado, a Igreja Católica fala esse negócio de demônio. Isso não existe, não. Eu nunca vi isso. Eu nunca senti a presença do demônio. Você sabe por que não sente? Você sabe por que as pessoas não sentem? Você já tentou? Você já tentou adquirir as virtudes? Já tentou lutar contra as suas paixões? Exatamente. Sabe por que as pessoas não estão sentindo o demônio? Porque elas estão de mãos dadas com ele. E o demônio não atenta, o demônio não violenta aqueles que estão de mãos dadas com ele. Nem precisa, né, professor? As próprias paixões da pessoa já estão governado. Ele já tem tudo o que quer. Exatamente. Isso aí que está o grande problema. Isso aí. Basta você tentar viver uma vida cristã, se esforçando para lutar contra os seus pecados, contra suas más inclinações, contra as suas paixões, contra essas inspirações, esses espíritos que vêm ou da sua natureza ou do demônio. Isso você tem que evitar. Você tem que lutar contra ele. Aí você vai ver. Não é? O que as coisas... Como é que o demônio vem com violência para cima de você? É verdade. Com as tentações. É uma coisa incrível. É uma coisa incrível. Não é? Agora, então, Alessandro, são esses 3 níveis do discernimento dos espíritos. Maravilha. Não é? Agora, de repente, nós podíamos falar, se você me permitir, quais são, então, ou quais seriam, o padre Rui Marinho traz aí, Alessandro, se você puder me ajudar, quais seriam, vamos dizer, eu fiz aqui umas anotações, aqueles espíritos, ou inspirações, ou moções, que nós podemos com facilidade, só com a graça santificante, sem a graça extraordinária, com a graça santificante, quais seriam aquelas inspirações que são de Deus? Perfeito. O que acontece na minha vida que eu sei que é de Deus? Esta é a voz divina, é o Espírito Santo que está falando comigo. Todos nós não queremos, né, receber o Espírito Santo. Maravilha. Espírito Santo, nós não queremos que o Espírito Santo fale com a gente. Maravilha. O padre Antônio Rui Marinho, na hora que ele vai fazer essa diferença que o senhor está citando, ele diz, olha, o indiscutível, e eu gostaria de frisar esse ponto, Penitente, que as pessoas estão meio confusas, eu estou achando, alguns católicos. É a verdade. Ele fala, primeiro, sinal que o Espírito é de Deus, de inspiração divina, porque ele fala a verdade. Ou seja, a verdade. Você nunca vai ter uma inspiração de um Lutero da vida, de reformar a igreja contrária à doutrina da igreja, por exemplo. Isso, não pode. Não pode. Você falou Lutero, mas nós podemos lembrar também Maomé. Maomé, por exemplo. Que diz que que o arcanjo Gabriel apareceu para ele. Mas que história é essa? Vai inspirando. Jesus mesmo disse, pode Beelzebul expulsar Beelzebul? Não dá. Não, pois é. Não, está na Sagrada Escritura, mesmo que um anjo venha na terra dizer que a verdade é outra, seja anátema. Maravilha, São Paulo. São Paulo. Aí, de repente, aparece São Arcanjo Gabriel, que beleza, né? Aparece São Arcanjo Gabriel para um cidadão chamado Maomé. Tá. Mas peraí. Por favor.
naquela época, olha, se o cidadão tivesse lido as regras de discernimento do Espírito da igreja, que já existiam naquela época, foi no ano 600 depois de Cristo. Se tivesse assistido nossa live, né, professor, não tinha esse problema. Ah, não, aí é outra coisa. Ô, Alessandro, não faz uma brincadeira dessa. Não, mas não, é que nós só estamos reproduzindo a Santa Igreja. Claro. Mas veja bem, eu sei, aparece São Gabriel Arcanjo. Aí o que diz São Gabriel Arcanjo? Não, que Jesus não é o Messias. Tá. Ah, muito bom, muito bom. Aí veja bem, faltou aí, porque se você vê as memórias de Maomé, ele vai dizer que sentiu medo durante toda a aparição. Uma aparição divina, ela provoca um medo rápido. Depois vem a paz. Ela provoca um medo rápido, depois a paz, como aconteceu com a Virgem Santíssima, que se assustou com a presença de São Gabriel, mas depois teve paz. Ele não. Faltou discernir, é fácil. Olha só, o discernimento dos espíritos, esse que todos nós podemos ter, já seria suficiente para esse tal de islamismo não ter criado raiz. Maravilha, maravilha. E uma vez eu li uma polêmica, uma discussão entre o Jacques Maritain, quando ele ainda era tomista, e o René Guénon, que era um islâmico. O René Guénon. E o Jacques Maritain disse, não, mas o René Guénon estava falando, não, mas o arcanjo Gabriel apareceu para Maomé. E o Jacques Maritain fez a pergunta que tinha que fazer, o que faltava. Mas veja bem, você discerniu o espírito disso? Alguém discerniu esse negócio? Isso não é fácil, né? Não é? Mas, Alessandro, por isso que a Santa Igreja Católica é uma maravilha. É uma maravilha. Olha só. Se começa a aparecer a Virgem Maria para qualquer pessoa, a primeira coisa que o ordinário local precisa fazer, que o bispo local precisa fazer, é mandar essa pessoa ficar quieta. Nada a falar. E jogar água benta na aparição. Porque, como diz o padre Lorenzo Scupoli, no combate espiritual, quem é você para achar que merece uma visão da Virgem Maria? A nós basta o sofrimento e a oração, que é o que nós merecemos. Maravilha. O sofrimento nós merecemos, a oração merece Deus. A nós basta o sofrimento e a oração. Que desejo é esse que nós estamos tendo de ver São Gabriel, São Miguel? Que história é essa? De ver a Virgem Maria? Isso é um favor que Deus nos concede. E concede na hora que quer. Isso é um capricho da nossa imaginação, você ficar pedindo isso e uma soberba ficar achando que você está numa fase de merecer ver a Virgem Maria. Que história é essa? É isso aí. E esta é a verdade que tem que ser dita, Alessandro. Desculpa porque eu estou um pouquinho... eu estou desabafando aqui, porque isso daí nós precisamos ter calma. Exatamente. É algo muito sério, né, professor? Gera muita confusão. A Santa Gema Galgani, ela já estava em união mística, em matrimônio espiritual. A Santa Gema Galgani, toda vez que Nosso Senhor Jesus aparecia para ela, ela jogava água benta. E Nosso Senhor dizendo, Gema, sou eu. E ela jogava água benta. E a obediência ao diretor espiritual também é muito importante, porque o diretor espiritual de Santa Gema, proibiu que ela conversasse com Jesus. A gente já entra aqui... Porque ela estava... Perdão, professor. Porque ele estava preocupado dela estar desejando essas aparições e do demônio aparecer. Isso é um ponto interessante, professor. Deixa eu só não perder esse claro. Que é muito interessante, que às vezes pode ser algo de Deus, mas que logo em seguida o espírito demoníaco pode, ou nossa própria imaginação, pode
misturar tudo. O que não pode... Isso, o que não pode acontecer é ser divino e demoníaco ao mesmo tempo. Sim, não, ao mesmo tempo não. Isso não acontece. Claro. Mas você pode ter uma aparição divina que tem uma origem santa e divina, e se você começar a ter orgulho, pedir, soberba, nosso Senhor vai abandonar. E ele vai permitir que o demônio apareça, às vezes, para testar a sua soberba. Como aconteceu, por exemplo, com Santa Francisca Romana. Santa Francisca Romana, ela teve muitas aparições de Nosso Senhor que foram santas. Ela começou a ficar orgulhosa, começou a fazer penitências acima daquelas que o diretor espiritual, e na primeira vez que ela desobedeceu o diretor espiritual, quem apareceu para ela foi o demônio na figura de Jesus, muito luminoso, pedindo para ela para que deixasse de comer. Olha aí. E ela deixou de comer, enfraqueceu o espírito, não conseguia mais fazer as orações, caiu em pecado mortal, teve que começar do zero. Olha aí. Para você ver, um segundo ponto para saber se o espírito é de Deus ou não é a humildade e a obediência ao diretor espiritual, né, penitente? Isso aí. Então você falou uma coisa bonita aí, ó. A verdade. Veja bem, este é uma inspiração do intelecto. No intelecto, toda vez que você tem a verdade, é uma inspiração de Deus. Então isso é claro. Me deu vontade de falar uma mentira sobre uma pessoa. Meu filho, isso é demoníaco. Acabou, ponto. Isso já está determinado. Professor, só para tocar isso aí é claro. Só para tocar na ferida de algo polêmico. Inclusive, é muito fácil ver que esse movimento que tem surgido, que tem... que a gente vê no Facebook, xingamento do padre, xingamento aos bispos, enfim, toda essa confusão, a gente pode ver por aí que não é uma coisa que tem inspiração divina, né? Não tem. Discordar da posição dele é uma coisa, agora xingar... Não, uma coisa, mas xingar não. Por quê? Aí nós temos um outro espírito que é a discrição. O que se perde aí além da humildade, a discrição. Perfeito. A discrição, ou seja, o movimento sereno, discreto, prudente. A discrição. Então, se a gente puder, Alessandro, até porque a culpa é minha, eu acabo me perdendo, quais são os espíritos, quais são as inspirações, quer dizer, os desejos interiores que você tem e que são necessariamente de Deus. Maravilha. E não tem falha. São, vamos dizer assim, que tem origem divina. Primeiro, a verdade. Estar na verdade é estar com Deus. Ponto. Depois, a seriedade, a gravidade, a seriedade. Quer dizer, Deus jamais inspira coisas inúteis, infrutíferas, impertinentes, supérfluas e frívolas. Penitente, só vou te interromper um minuto, que a live vai acabar daqui a 20 segundos e a gente pode fechar. E aí é para entrar de novo? Vamos entrar para encerrar. O que você acha? Tá bom. Vai encerrar daqui a 20 segundos. A gente acaba se empolgando, né, professor? A gente vai falando. Só para avisar. Eu estou muito empolgado.